Salve, salve pessoal, seja muito bem-vindo. Você está em mais um programa do VTV Cast, um programa que mais parece aula, que tem o intuito de ajudar você a vender melhor dentro do seu trabalho, você empreendedor, ajudar você a escalar suas vendas, a contornar objeções, a estruturar suas operações comerciais e crescer, principalmente agora na entrada do ano de 2023. Trouxe aqui hoje a referência, ou pelo menos uma das referências no mercado nesse setor que a gente vai explorar, a área de SDR ou pré-vendas. Estou aqui hoje com Fernanda Garcia. Me apresentando, eu sou Diego Domingues, mas eu acho que você já sabe, o que importa é a gente focar nessa mestra que vai nos dar aula aí, contando um pouco da história e trajetória dela. Então, Fê, conta pra gente quem é você e o que você vende. Boa, obrigada, Diego, pelo convite. Eu sou cofundadora da Academia Rapport. Nós focamos em cursos, mentorias, treinamentos em pré-vendas. O nosso foco principal é ajudar esse mercado ainda que é tão carente de conteúdos bons e relevantes. E também, em paralelo, sou pré-vendedora Outbound, uma empresa que se chama Duda Sites. Então, eu cuido de toda a prospecção aqui na América Latina. E aí, aplicando o que eu ensino, que é o que eu mais gosto de fazer. Boa. Você, então, tem praticamente, é que nem o pai do Cris, todo mundo deu o Cris, tem 2 empregos, a gente pode considerar isso para você, né? Não, legal. A Rapport hoje, sem querer também focar muito no business, né? A gente quer falar mais sobre a área, mas é importante a gente entender sobre o escopo do que você faz mesmo. A Rapport, então, é uma academia que tem o intuito de ensinar as pessoas sobre a área de pré-vendas. É isso? Ensinar sobre a área de pré-vendas, mas também melhorar os pré-vendedores que já existem. Então, ajudar com que eles cheguem na sua máxima performance. Show de bola. E você falou também em vendas outbound. Eu sei, mas deve ter muita gente que não sabe o que é. Quer explicar um pouquinho mais o que é isso? Claro, vamos lá. É bem complicado, assim, eu considero bem complicado quando a gente fala das siglas, né? SDR, as pessoas, no mundo de pré-vendas tem várias siglas. Tem o SDR, que é mais orientado a inbound, que é lidar com esses leads que vêm do marketing. Tem o BDR, que é mais orientado a business, então é ir atrás dos contatos, esse outbound. E tem gente que muda, tudo é SDR ou tudo é BDR, mas quando eu falo que eu sou BDR, significa que eu trabalho prospectando novas contas para minha empresa. Então eu vou lá atrás, decido como eu vou falar com aquela persona, e o inbound, ele espera chegar aos leads das ações feitas pelo marketing. Então, Ótimo. essas são as principais referências que a gente encontra. Então hoje traduzindo para um português mais objetivo, você é um vendedor mais cold call, digamos assim, que faz prospecções mais proativas, sem depender da alimentação do marketing, por exemplo. É Exato, isso, sem depender exato. da famosa chegada dos leads, certo? Exato. Maravilha. Isso mesmo. Então, deixa eu ver se eu entendi. Pré-vendas e SDR, então, são as mesmas coisas, correto? Sim, sim. É só porque pré-vendas tem essas duas ramificações, né? Outbound e inbound. E aí, quando a pessoa fala, eu sou SDR, é sempre bom perguntar, mas é SDR que trabalha com inbound ou outbound? Porque tem empresas que chamam tudo de SDR ou tudo de BDR. É legal também quando eu for fazer benchmark, se eu falar, eu sou SDR, mas ela cuida de leads outbound. E eu sou BDR, cuido de leads outbound. Então, entendi. Então, o SDR pressupõe a origem dos leads vindas do marketing e um BDR, então, é o cara mais expert nos cold calls, numa prospecção mais direta. Ótimo. Isso aí. Maravilha, Fê. E quanto tempo você trabalha com isso e como que você define, basicamente, né, os desafios da área em si? Vamos sempre, apesar da gente ter colocado as diferenças, acho que desconsiderando a origem dos leads, acabam sendo a mesma coisa, né? O SDR ou o pré-vendedor tem o intuito de fazer a primeira abordagem dessa venda para, enfim, passar para o vendedor que vai fechar a venda. Perfeito? Perfeito. Quais skills você define? Como que é mais ou menos o escopo? Dá uma introdução agora, vamos aprofundar um pouco mais no escopo dessa atividade. Boa. Pré-vendedor, vamos falar pré-vendas, tá? Pré-vendedor, ele tem que ser a pessoa que coloca o chapéu de especialista em prospecção, especialista nessa primeira qualificação, em despertar mais o interesse da outra pessoa, em conseguir fazer com que ela te dê informações para te passar cada vez mais qualificado para o vendedor.
Então, eu gosto de trazer essa parte de especialista em prospecção, especialista nessa primeira parte de qualificação, porque para vendedor ainda é muito considerado, principalmente aqui no mercado brasileiro, como às vezes um secretário de vendas ou um assistente de vendas. E é difícil ainda muitas pessoas verem como uma carreira. Elas acham que elas vão entrar no mercado de vendas como pré-vendas e necessariamente elas têm que migrar. E não necessariamente. Eu conheço excelentes profissionais, eu sou uma delas, que gosta muito da parte de prospecção, dessa parte de definir estratégias de como eu vou abordar aquela pessoa, como eu vou chegar naquela empresa, porque é um trabalho muito estratégico, né? Então, como tu tinhas comentado, então é o primeiro ponto de contato. Para vendedor também ele tem que sentir e assumir que ele é a cara da empresa, né? É o primeiro, muitas vezes, o marketing faz as ações, mas é o primeiro ponto humano com a outra pessoa. Então, é uma responsabilidade bastante grande. Ótimo. Hoje você enxerga como pré-vendedor uma necessidade específica de empresas de tecnologia, porque você citou que você tem a sua empresa de coaching, né? Rapport, Que eu acredito que a grande maioria dos seus clientes sejam provenientes do mundo de tecnologia, e a própria empresa que você atua como SDR é uma empresa de tecnologia. Você acha que é um atributo mais necessário apenas para empresas de tecnologia, ou você já vê um espaço para diversas áreas? Como é que funciona assim o perfil ideal de empresas para que a gente tenha uma área de SDR? Sim, tu está certa, a maior parte dos nossos clientes são empresas de tecnologia, mas a gente tem visto uma crescente muito grande mesmo de indústrias que chegaram num limite que recebem muitos leads de marketing, mas não dão conta dos vendedores fazerem toda essa qualificação, toda essa triagem de contatos. Então, precisa de uma célula ali específica voltada para essa qualificação de leads que estão chegando, mas também empresas que meio que estabilizaram e querem ir para outros mercados e querem validar outras estratégias, então precisam também de uma célula ali para fazer essas validações. Então, a gente tem visto também muito as indústrias. Vou falar indústrias principalmente porque a gente está dando algumas mentorias para indústria, consultorias para indústrias agora, entendendo que, existe um outro mercado que eu não estou olhando, quero começar a olhar, e cada vez mais eles bebem muitas coisas que vêm da tecnologia. Como eu consigo fazer isso que as empresas de tecnologia que estão virando unicórnios fazem? Como que eu consigo fazer na minha indústria? Como que eu atraio mais clientes? Como que eu melhoro esses clientes, essas pessoas que estão chegando até mim e eu não consigo dar vazão? Então você já está dizendo que já está rolando uma adaptação né, dessa metodologia que as empresas de tecnologia têm trazido para outros ramos mais tradicionais. Né? Isso mesmo. Show de bola. Até porque os ramos mais tradicionais existe aquele vendedor faz tudo, né? Que é o cara que prospecta, bate na porta, liga, faz a negociação, faz o fechamento. Como que você hoje, a que você atribui hoje qual o percentual, digamos assim, que eu posso falar de resultado que você dedicaria falando de SDR e vendedor? Assim, quão crucial é a profissão do SDR, sendo mais objetivo, né? Quão crucial é a profissão do SDR para auxiliar o vendedor no fechamento das suas vendas, ou quanto ele pode representar de aumento de receita de volume? Existe essa métrica, sim ou não? Eu não tenho essa métrica, mas pensando em o quão crucial é. Quando tu tem uma equipe, o pré-vendedor, a meta master dele são oportunidades passadas para o time de vendas. Então, o objetivo do pré-vendedor é esse, passar reuniões qualificadas para o vendedor. Pré-vendedor não fecha a venda. Não necessariamente, mas tem empresas que o pré-vendedor consegue fechar tickets pequenos. Tá. Principalmente vendas mais transacionais, assim, entra no site, clica ali, coloca os teus dados. Eu já vi pré-vendedores fazendo isso. Mas vendas mais complexas, que tem validação técnica, aí já é skill de vendas, né? Entra em negociação, coisas que o pré-vendedor não é a especialidade dele. Então, quanto mais a equipe de pré-vendas, o pré-vendedor é qualificado, mais ele passa oportunidades qualificadas para o vendedor, e isso tende a fazer com que o vendedor acabe fechando mais rápido também. Porque o lead já veio, né, aquela pessoa que tu agendou ali, ela já vem muito mais preparada, ela já entende muito mais sobre a tua empresa, tu já entende muito mais também sobre as dores dela, sobre os problemas dela, o vendedor é mais assertivo.
quando o vendedor, a empresa no caso, né, não tem uma área de pré-vendas tão experiente, muitas vezes o vendedor vai fazer reuniões com pessoas que ainda não estão tão maduras. Então, tu está tirando um tempo de vendas para qualificar uma pessoa que não deveria ter passado. Então, é crucial demais, porque o pré-vendedor, ele tem que passar esse lead qualificado para fazer com que vendas seja ainda mais efetivo. E se tu não tens esse processo bem definido, tu está gastando uma hora mais cara e não está conseguindo entregar resultado lá na frente. Então, o pré-vendedor é esse filtro. Ele só deve passar quem, de fato, tem condições de compra, ou está mais quente no processo de vendas. Perfeito. É aquele negócio, né? Você atribui a cada um sua função específica e você ganha eficiência. É o que Henry Exato. Ford ensinou nas linhas industriais, né? E ainda hoje é muito comum, eu lido muito com isso também, algumas consultorias que eu dou, a pessoa fala, cara, não quero contratar para vendedor, porque meu vendedor prospecta e vai vender também. E querendo economizar muitas vezes, né? Por quê? Porque o pré-vendedor é mais um recurso, é mais um custo, um salário, né? Porque provavelmente o empreendedor vai olhar para o ônus e não para o resultado no médio e longo prazo e acaba atribuindo ao vendedor a função das duas frentes, né? Do faz tudo. Quais riscos você vê assim do vendedor fazer essa função ou às vezes até o contrário? Não, então eu vou fazer o seguinte, vou trazer um SDR e eu mesmo empreendedor vou focar nos fechamentos das vendas. De fato é crucial um SDR e um vendedor necessariamente ou um pode viver sem o outro? Aí vai depender muito do volume, né? Quantas vendas tu precisas fazer, quantas pessoas tu precisa entrar em contato para de fato fazer uma venda. Tem empresas que têm um volume muito baixo, então o vendedor consegue trabalhar todo esse funil. Tem outros que não, eu preciso fazer, sei lá, 5 vendas no mês. Para fazer 5 vendas no mês, eu preciso trabalhar com, sei lá, 30 reuniões qualificadas. Para agendar essas 30 reuniões qualificadas, eu preciso ter prospectado, sei lá, 200 empresas. E, de novo, a gente volta para as funções, né? O pré-vendedor, ele é especialista na prospecção. O vendedor, não. Tu conhece provavelmente mais vendedores do que eu, é meio que senso comum, né? O vendedor detesta prospectar, porque a skill é diferente. Pré-vendedor, se tu vai botar, sei lá, no Google a palavra que define pré-vendedor, eu botaria ali como resiliência, porque a gente recebe muita rejeição. A primeira etapa do funil, que é pedir tempo para as pessoas, é não atrás de não. Então, tu tem que lidar muito bem com isso. E o vendedor, ele o foco dele é outro. Então, quando tu perguntou, né, tem empreendedores que, será que eu boto o vendedor para fazer tudo? Eu cuidaria muito com a economia burra. Às vezes tu acha que tu teres um profissional lá que faz tudo, tu tá perdendo muita eficiência. Ele poderia estar fazendo muito mais vendas, falando com muito mais pessoas, focando em outras coisas, se ele estivesse só fazendo tudo sozinho, assim. E outro ponto também, Diego, que para mim é muito relevante, é tu pensar no pré-vendedor como alguém que muitas vezes sim, né, tá no seu início de carreira, se tu vai contratar um profissional júnior, né? Talvez ele queira ir para vendas, mas porque ele ainda não entendeu que ele pode ter uma carreira em pré-vendas. Então eu já vi equipes com muitos pré-vendedores, mas todos júniors. Então, em vez de tu ter 6 pré-vendedores júniors, tu tivesse 2 sêniors, eles te entregariam muito mais resultados com muito mais qualidade, tu teria um time mais enxuto. Então, também cuidem em querer contratar sempre profissionais júniors. Porque é mais barato, né? Porque é mais barato. Sim, mas são pessoas também que precisam de treinamento, precisam de atenção, precisam de constante aperfeiçoamento. Então, assim, cuidado com a economia burra. Sim, sim. Muito comum no mercado brasileiro, né? Muito O comum. empreendedorismo. Uhum. Show de bola, Fê. Explorando um pouco mais esse campo, tanto da economia burra, mas principalmente da divisão das atribuições, as empresas que já têm uma maturidade maior com as áreas, e principalmente para o colaborador, o SDR tem de fato essa figura de, não, é uma fase para transição do vendedor, né? Na verdade, profissionalmente falando, para o SDR. Então, tipo, ele sabe ou ele pretende ficar naquela área por um determinado tempo, porque o que ele almeja mesmo é ser vendedor. Como que você enxerga isso? Eu acho que você até passou por esse ponto agora, dizendo sobre a carreira do SDR, mas
como você enxerga, como eu falei, e qual que é, de fato, o caminho ideal? É isso mesmo? O SDR é um primeiro passo para o vendedor? Pode ser um primeiro passo para o vendedor, e é muito comum também empresas contratarem vendedores e botarem eles 3 meses para serem pré-vendedores, para eles entenderem na pele como é prospectar, como é qualificar, como é levar não. E vendedores que passaram essa fase em pré-vendas, eu já trabalhei com vendedores assim, já fiz bench com empresas que têm esse modelo de vendas, trabalham um pouco em pré-vendas, eles acabam tendo muito mais cuidado com as oportunidades que eles recebem, porque eles conseguem sentir ali essa dificuldade, né? Esse trabalho de fato. E sobre início de carreira, sim, muitos pré-vendedores, muitos profissionais começam com pré-vendas, mirando vendas, porque a gente já tem no nosso imaginário que vendas ganha mais, que vendas é muito mais bem visto. Então, óbvio, pô, eu vou querer ser vendedora, vou querer ser vendedora enterprise, vou querer fechar grandes contas, porque é glamuroso. A gente vê o pré-vendedor como um início de carreira, como alguém, uma profissão ainda desvalorizada. Então, as pessoas não querem estar numa profissão desvalorizada, né? Elas querem estar lá em vendas. Mas aí vai de novo muito as skills. Tu entra em pré-vendas e tu percebes que tu gosta de prospectar, tu gosta desse desafio, tu vai querer continuar ali. Eu já conheci excelentes pré-vendedores que queriam muito ir para vendas, foram para vendas e se decepcionaram. Falaram, pô, eu não quero a responsabilidade de fechar contrato, eu não quero a responsabilidade de negociar, eu não sou bom com negociação, eu me sinto desconfortável, o que eu gosto mesmo é de entrar em contato com pessoas desconhecidas. Então, as pessoas vão sentindo também, né? E pensando em carreira, Diego, tem várias ramificações dentro de pré-vendas. Pode ser líder de pré-vendas, pode ser treinador de pré-vendedor, pode ser pré-vendedor que trabalha com volume maior e tem uma lista de atividades muito grande, mas também pode ser um pré-vendedor enterprise que vai definir estratégias muito maiores, assim também como a gente tem visto cada vez mais sobre ABM, Account Based Marketing, que é ter empresas ali, grandes contas, e tu trabalha junto com o marketing para chegar lá. Então, tem pré-vendedores também que vão para esse caminho, ou seja, tem muito campo dentro de pré-vendas que ainda não é tão explorado, porque as pessoas veem como vendas o próximo degrau, e não precisa ser. Tem carreira em pré-vendas, tem empresas que pagam muito bem, mas desde que tu seja um profissional excelente, como, né, em todos os profissões, assim. Show de bola. Super, super importante passar por esse ponto, porque quebra muito paradigma, né? Porque as pessoas realmente veem que SDR é essa profissão mais inicial. Eu já vi até pessoas comparando a área de SDR com estagiário. Eu falei, não, pelo amor de Deus. Para você ver como o nosso mercado ainda não é educado para a área, né? Acho que cabe a você, inclusive, pode ser uma das responsáveis, enfim, o propulsor aí para transformar um pouco essa mentalidade das empresas brasileiras. Falando em transformação, nosso podcast Venda Transformam Vidas, então é um pouco da ideia. Inclusive você que está assistindo agora, se caso não tenha se inscrito no canal ainda, por favor, se inscreva, dê o seu joinha, adicione a Fê nas redes sociais, LinkedIn, Instagram, já já a gente vai passar também, porque isso aqui é só a pontinha do iceberg de tudo que ela tem para oferecer. Acho que posta bastante conteúdo também no seu próprio LinkedIn, né, Fê? Então, se você seguir essa menina, você vai ser talvez não tanto quanto ela, mas provavelmente vai chegar perto aí e vai ter uma grande referência do mercado na área de SDR. Show de bola, Fê. Explorando agora, você vai passando pelos pontos e eu vou tendo os insights aqui para te fazer as perguntas, né? Você falou do ABM, inclusive a gente tem uma aula aqui de ABM com o Eduardo Correia também, que é um cara super fera É incrível, né? que trouxe questões bem específicas e estratégicas para vendas mais complexas e mais enterprises. Como que você enxerga assim que deve ser o preparo para um SDR atuar com a ABM? Ele já pode simplesmente chegar ele já pode se aplicar para uma área de ABM ou requer certa experiência? Porque eu acho que essa pode ser de fato uma posteridade assim do primeiro SDR, né? Que às vezes estava almejando um cargo em vendas e falou, opa, pode ser que tenha um negócio aqui, porque de fato eu gostei de prospectar, então pode ser um próximo passo. Como é que você enxerga essa questão do SDR trabalhar com vendas mais complexas?
É um profissional mais qualificado, não é um profissional logo de início de carreira. Porque a gente está dando, por exemplo, na mão dele uma Coca-Cola da vida. Não é Uhum. uma conta que tu vai qualificar ou conseguir uma conversa muitas vezes em 6 meses. É uma Não é estratégia. simplesmente uma ligação e Não, bora marcar uma reunião, né? Existe exato, todo um processo mais inteligente de aquecimento do lead. total. Tem muito mais articulação com outras áreas também. Fazer campanhas junto com o marketing, pedir certos materiais, conseguir entender ali quais são as pessoas envolvidas. O IBM geralmente não é uma pessoa, né? Eu trabalho com várias áreas, em várias frentes diferentes, com várias estratégias. Então, é um profissional que já tem mais tempo de mercado e que tem condições também de chegar para um diretor, sabe, da Coca-Cola, financeiro da Coca-Cola, e ter uma conversa com ele, enviar um e-mail para ele. É, é muito mais estratégico, assim, não é volume, é estratégia de fato. E eu não consigo botar algo estratégico na mão de quem está começando agora, Começando. assim. Uhum. Hoje, o que você faz tem um pouco a ver com isso ou não? Ou ainda é mais focado no volume? Ou você também divide as tarefas e às vezes até coordena alguma área do tipo? Como é que funciona? Como é que você atua nisso? Eu não trabalho com grande volume, são contas um pouco mais estratégicas, a gente chama elas de mid-market, não é um volume ali muito grande. Só que o que acontece no meu caso é que eu trabalho para uma empresa americana e há 2 anos que eu estou aqui na Duda, nós começamos a prospectar ativamente na América Latina. Então, eu lido com países diferentes. Meu foco é Brasil, México, Colômbia, Espanha e Portugal. Então, eu trabalho com fusos diferentes, com culturas Caraca, diferentes, e é uma plataforma que a nossa cobrança é em dólar. Então, o que custa, sei lá, X dólares nos Estados Unidos, multiplica por quase 6 aqui. Então, acaba tendo essa dificuldade e esse processo um pouco mais lento de trabalhar melhor a oportunidade para passar para os vendedores. E a gente está validando muita coisa também. Então tu tinhas, até lembrei agora, tu tinhas comentado antes, né, a gente estava falando sobre as possibilidades de carreira. Existe também, não é comum no Brasil, mas quando eu faço bench com pessoas de fora, existe um cargo que se chama Trailblazer, que é esse pré-vendedor que vai validando mercados. A RD, né, que tu já trabalhou lá, tinha essa parte também, quando foram fazer expansão de será que a gente vai para esse mercado? Preciso validar. Então, a vou gente mandar aqui uma ainda ideia. está validando muita coisa. Legal, legal, maravilha. Trailblazer, inclusive, que quando eu comecei como vendedor era assim, a menina dos meus olhos, assim, porque de fato a empresa manda a pessoa para campo mesmo, para reconhecer, validar o mercado. Quando eu digo para campo, é ir para o país mesmo, a empresa Aham, acredita, e em muitas vezes eram os SDRs, né? Isso que é muito louco. Então a empresa confia a uma pessoa, em teoria, né, de um cargo de baixa hierarquia, mas de grande confiança diante da uhum, importância do cargo, para explorar um novo mercado, para explorar um país. Então, é muito massa, assim, saber que existe essa possibilidade. E, às vezes, as pessoas, por almejar sempre o próximo passo, né, o vendedor, deixam passar oportunidades como essa. Muito bom, Fê. Agora, entrando na job mais específica, principalmente dos SDRs, majoritariamente falando, né, que são aquelas funções que são mais volume, fechamento de reunião, prospecção. uhum. Existe um dilema também no mercado para esse que já conhece os SDRs, que diz que o SDR não, a profissão desumaniza um pouco o SDR. Por quê? Porque é o cara que tem que fechar ali 30, sei lá, 10 reuniões por dia. Para fechar 10 reuniões por dia, ele precisa falar com 50 pessoas. Para falar com 50 pessoas, ele precisa fazer 100 ligações, ou até mais, porque muita gente não Uhum. tem e tudo mais, porque a rejeição, como você falou, é muito alta. Eu quero dividir minha pergunta em dois. Primeiro, como de fato lidar com a rejeição, porque você falou da resiliência, mas a resiliência, na teoria, é muito simples. É eu chegar na entrevista e falar, beleza, Fê, eu sou resiliente. Mas na Aham. prática é diferente, porque assim, quando a gente tem um dia faz 100 ligações, 50 atendem e nenhuma reunião marcada, é difícil lidar com isso psicologicamente. Qual que é a forma certa de lidar? Qual que é o hack de resiliência que um SDR precisa adotar como skill para saber lidar com essas adversidades e com esses momentos de baixa conversão? Boa pergunta. Eu diria que é costume.
tu tá ali e entender que vai ser ruim, vai doer, é desconfortável. Não tem um ser humano que eu conheço, que eu já tenha visto, que gosta de ser rejeitado. A gente foge, né, de situações que nos coloquem cara a cara com a rejeição. Às vezes a gente quer chegar numa pessoa e falar, putz, mas essa pessoa já não vai querer falar comigo, e já começa a ficar ansioso, assim. Então, se colocar em situações que tu vai ser rejeitado, e tu vai te acostumando, e tu vai entender que, pô, beleza, eu fui rejeitado aqui, mas eu tô vivo, vamos pra próxima. Pô, aqui não foi legal de novo, mas vamos lá. Só que ao mesmo tempo a gente tem que aprender com isso, né? Pô, eu tô sendo rejeitado porque eu, de fato, não tô qualificando bem, eu não tô fazendo uma boa abertura, eu não tô mostrando confiança na minha voz, o que que tá acontecendo? Então a gente tem que entender que rejeição vai acontecer, é normal, mas que a gente tem que também ir ajustando para diminuir com que isso aconteça. E aí, por exemplo, no nosso caso em pré-vendas, tem operações que o primeiro ponto de contato é a ligação mesmo, o primeiro de todos. E é bem comum, tá? Isso não quer dizer que seja um problema. Mas, às vezes, se tu faz um ajuste no processo e tu manda um e-mail antes e depois tu liga para a pessoa, muitas vezes tu já diminui esse atrito, porque tu começa com, te mandei um e-mail. Opa, né, já gera curiosidade, me mandou um e-mail sobre o quê? E aí tu já vai criando esses mecanismos de diminuir a rejeição. Mas a rejeição vai acontecer e vai doer, vai ser desconfortável, mas com o tempo e com a prática tu entende que não é pessoal. E tu segue a vida. Show. E aí eu disse que ia dividir minha pergunta em duas e agora vem a segunda parte, né? Se a pessoa aplica essa sua primeira dica, perfeito, ela vai seguir a vida e vai conseguir converter e vai evoluir muito na job. Mas o que eu também, como vendedor e como conhecedor da área e da operação de SDR, eu entendo que muitas pessoas, para lidar com essa rejeição, ativam o gatilho do famoso foda-se. Então, tipo, isso, então vou ligar, se der sim, se passar bem, se não passar, amém. E aí você perde bastante a sua autenticidade, você robotiza ou mecaniza bastante a operação, né? Pessoal, individualmente falando. E, obviamente, o cliente do outro lado vai perceber. Eu vou além até, mesmo quando o cara não é tão rejeitado, mas acredito que após um tempo de job, você vai criando certos vícios e a operação, os cacuetes vão ficando cada vez mais evidentes. E o interlocutor percebe, ele não é tonto, né? Opa, tudo bem? Então, o pitch é sempre o mesmo, às vezes ele até recebeu uma ligação igual. Então, desconsiderando o que o cara entendeu o que você falou agora nessa primeira resposta, como que ele lida com essa automatização do processo dele? Porque é um processo repetitivo, né? Não tem como. Como não robotizar uma operação, um trabalho bem operacional, como é muitas vezes o de um SDR? Primeiro ponto, assim, crucial é pesquisa. Quando tu conhece a pessoa que tu tá ligando, tu sabe o porquê que tu tá ligando, a chance de tu soar diferente é muito maior. Porque tu sabe por que tu tá ligando. A tua abertura vai ser diferente para todo mundo. Ela pode seguir uma mesma estrutura, mas logo de cara eu vou dizer que eu te conheço minimamente, que eu sei porque eu tô falando contigo. Então, pesquisa dentro da área de pré-vendas é crucial. E aí tá um grande erro que automatiza muito. As pessoas não pesquisam. Elas recebem uma lista e elas saem ligando um atrás do outro, falando as mesmas coisas. E aí é óbvio que vai ficar robotizado, não tem como não ficar robotizado. Então, pesquisa fundamental. Para vendedor, na verdade, todo mundo trabalha com comercial, ou todo mundo trabalha com pessoas. A gente tem que entender que existem muitos fatores psicológicos. Tu comentou, né? O interlocutor, ele escuta aquele padrão e ele já sabe o que fazer. É óbvio, a gente vai aprendendo com o tempo, então a gente reconhece quando é um telemarketing ligando. Às vezes a gente reconhece sem ninguém falar, porque o barulho atrás já nos remete a telemarketing. E, putz, não tô afim, não quero falar. Então, quando a gente vai entendendo fatores psicológicos, que a gente tem que quebrar padrão, porque se a gente soa parecido com todo mundo, a gente vai ser mais facilmente descartado, aí a pessoa tem que parar e prestar atenção. Pô, eu vou ligar para o Diego. Primeira coisa que tu vai sentir da minha ligação é meu tom de voz, é minha postura. Se eu ligo para ti num monotom, tu vai associar com, pô, tá querendo me vender alguma coisa. Se eu te chamo, talvez, de seu Diego, pô, não sou seu, é o senhor. Essa pessoa não me conhece. Então, a primeira coisa que a pessoa vai comprar é tu, é o pré-vendedor. Depois vai ser a empresa, depois vai ser o produto. Então, o primeiro ponto de pré-venda. Cara, tenha pesquisa, faça pesquisa.
Saiba por que você está ligando, para quem você está ligando. E demonstre isso na postura da tua voz. Isso vai ajudar demais com que a pessoa do outro lado não fale, putz, lá vem me ligar de novo porque querem me vender um negócio. Não. Boa. Muito bom. Nossa, essa dica foi de ouro. Vai merecer até um corte no LinkedIn e no Instagram. E se você me permite fazer uma pausa bem breve nessa aula que a Fê está dando para a gente, eu quero pedir com todo carinho para você, empreendedor ou pré-vendedor que está gostando do conteúdo. Compartilha com 1, 2, 3 amigos que você tem certeza que vão gostar e que precisam aprender sobre isso. Não deixa de se inscrever no canal, é claro, e apertar o sininho para os próximos conteúdos. Essa é a única forma da gente crescer o canal, certamente a gente vai ganhar com isso também, mas cada vez mais pessoas vão ter acesso a informações tão valiosas quanto essa. Fechou? Eu diria até que eu fiz um pouco do programa pensando mais nessas duas últimas respostas que você deu, porque de fato é isso que molda o comportamento e dá, digamos assim, um quê de diferenciação, um quê não, né? A total diferenciação para um SDR padrão robotizado e um SDR humanizado, que converte engajado, com interesse genuíno em ajudar o cliente, em evoluir ele dentro daquele funil. Isso é muito bom, Fê. Agora, a gente sempre aqui fala muito do que fazer, do como fazer, do porquê fazer, o que dá certo. Agora, quando a gente vai para o campo contrário, que é um campo que eu gosto muito de explorar em vendas, o que não fazer como SDR? Qual que é, tipo assim, duas coisas de novo. Primeiro, o que não fazer. E segundo, agora entrando mais na cozinha da Fernanda, assim, o que a Fernanda já fez que deu super errado? Qual foi a pior fase da vida da Fernanda? Pode separar em duas respostas. Beleza. O que não fazer? Não colocar todo mundo no mesmo bolo e falar da mesma forma com pessoas diferentes, com desafios diferentes, com empresas diferentes. A gente tem uma ferramenta crucial para qualquer pré-vendedor é a cadência. É ali que a gente vai, para quem não sabe, né? Cadência, às vezes tem um software de cadência, o Theo estava aqui, né? Escutei o podcast dele, né? A Exact é uma plataforma de Sales Engagement. E, por exemplo, é ali onde eu vou conseguir colocar os meus passos. Hoje eu vou ligar, amanhã eu vou mandar e-mail, depois vou fazer uma conexão no LinkedIn. Então, o pré-vendedor, ele segue esses passos. Mas o que acontece? Muitas vezes tu pega todos os teus leads iguais, diferentes, e bota na mesma cadência. Então, tu manda os mesmos e-mails, tu fala com todo mundo da mesma forma. Então, se tu fala com todo mundo da mesma forma, tu não tá falando com ninguém de forma muito específica. E aí tu já vai perder muita gente nesse processo. Para mim, esse é um grande erro. Querer falar com todo mundo igual. Porque tu és diferente de mim. A gente se interessa por coisas diferentes. E, de novo, pesquisa. Eu só consigo falar diferente contigo porque eu pesquisei e sei o que pode te atrair ou não. Então, esse para mim, é o que não fazer. Não falar com todo mundo da mesma forma. Boa. Que vai diminuir tuas taxas. E a Fernanda, onde que a Fernanda errou na carreira como SDR e hoje ela olha e fala, putz, esse erro aqui ou me ajudou a estar onde eu estou hoje, né, e foi de fato uma das maiores lições, ou alguma coisa que você se arrepende ali que, puta, estava na mão e não foi? Você tem alguma coisa em mente assim? A primeira coisa que me surge na cabeça é quando eu saí da pré-vendas para virar gerente de pré-vendas, líder de pré-vendas. E por que foi meu maior aprendizado? E aí isso também serve, né, para quem tem empresa, tem um pré-vendedor que é muito bom, que quer ser líder, e tu acha que porque ele é muito bom operacional, ele vai ser muito bom no estratégico também. Não necessariamente, são habilidades diferentes. Então, quando eu saí da operação de pré-vendas para gestão, eu queria que as pessoas trabalhassem da mesma forma que eu. Eu queria meio que me replicar. E eu deixei de estudar muita coisa de como lidar com pré-vendedores que são diferentes, como contratar, como treinar. Eu simplesmente queria que elas repetissem. E isso é um erro também de mercado, principalmente para empresas pequenas, né? Porque o CEO contrata alguém e fica frustrado quando aquela pessoa não é igual a ele. Cara, não vai ser igual. Tu contratou uma pessoa diferente, com habilidades diferentes, tem que aprender a treiná-las. Então, ali foi o meu maior aprendizado, porque foi o momento que eu entendi que as pessoas são diferentes, eu preciso lidar de formas diferentes, e isso tudo me ajudou também quando eu depois fui para vendas, e depois voltei para pré-vendas, para entender mais sobre lead, sobre o comportamento, sobre a parte comportamental. Então, acho que esse foi o meu principal aprendizado, assim, querer me replicar em outras pessoas.
E não Nossa, funciona. As pessoas têm os seus jeitos diferentes e eles se complementam dentro de uma equipe. perfeito. A baita mensagem para os gestores de pré-vendas, né? Não só de pré-vendas, mas de vendas também, muitas vezes, para empreendedores que querem copiar, que querem, como você falou, né? Se replicar em outras pessoas, ou às vezes, sabendo disso, não largam seus cargos porque sabem que as outras pessoas não vão fazer o mesmo que eles fizeram lá, né? Isso é bastante tricky, assim, dentro das companhias e nas carreiras de vendas também. Como você hoje em dia tem... no que você hoje tem focado como pré-vendedora, seja na sua carreira individual ou falando em gestão, assim, como que você tem trilhado o seu caminho? Porque, pô, 5 anos de pré-vendas, quanto tempo de pré-venda você tem? 7. 7 anos, 7 anos de pré-vendas. Puta, que até antes desse episódio eu achava que era uma carreira um tiquito aqui, mas, porra, 7 anos também é tempo pra caramba. O que mais tem para aprender nessa área, Fê? O que você está olhando agora, depois de 7 anos, assim? Como está a sua curva de aprendizado? É uma área muito dinâmica, né? Então, uma hora faz de uma forma, outra hora já mudou tudo. E para mim, o principal aprendizado é as pessoas vão mudando seus comportamentos de compra. A gente tem que ir se adaptando a isso o tempo inteiro. Hoje, o que eu vejo mais como aprendizado é ficar muito boa nas ferramentas que eu uso. Então, o brasileiro, em geral, nossa cultura, a gente coloca pessoas e não ferramentas. Eu trabalho em empresa americana, então a gente sempre tenta encontrar ferramentas para que melhorem o nosso processo, para que não precise de tantas pessoas. Então, hoje, meu principal ponto é entender muito bem como usar as ferramentas a meu favor, para eu ganhar tempo, otimizando, né, os meus processos, e conseguir focar na mensagem. Aqui, para mim, é o principal, é como eu vou conseguir falar com aquela pessoa. Como aquele diretor de uma grande agência na Espanha vai olhar para o meu e-mail e vai falar, opa, eu quero falar com essa pessoa. Então, isso para mim é o que mantém essa curva de aprendizado que nunca acaba, porque as pessoas estão sempre mudando. Você falou do e-mail, em que medida você vê a importância do e-mail para o SDR? Que quando se fala em SDR, pensa nele num telefone, assim, né? Mas você falou em mensagem, eu até circulei aqui. Vamos falar de mensagem. Me conta, vamos explorar mais esse campo. O que é a mensagem? Como que o SDR tem que usar o e-mail? Quanto de e-mail ele usa? Qual que é a importância? Quando a gente fala em mensagem, a gente abre um pouco mais, né? Tem pré-vendedores que mandam WhatsApp, LinkedIn, eu uso super o LinkedIn também, né? Como social selling, tá em mais de uma rede, gerando mais familiaridade. E tem o próprio e-mail. As cadências, elas têm que ter vários passos. Então, eu tenho e-mail, tenho passo de ligação, eu tenho passo de e-mail, eu tenho passo de conexão no LinkedIn, de mensagem no LinkedIn, se eu tenho WhatsApp. Então, são cadências mistas, acabam tendo maiores taxas de conversão. Acho que uma média de mercado seriam 8, 9 e-mails dentro de uma cadência, fora as ligações, né? Então, Você são diz cadências bem estruturadas. 8 e 9 e-mails para converter um lead, é isso? E enviar para o vendedor, certo? Isso, exato. Porque tem gente que acha que vai mandar um e-mail pô, legal, não me atendeu, tchau, né? Sim. O cordovês, né, do primeiro episódio aqui, da MeTime, eles têm o benchmark deles, que sai todo ano, que a gente fica super esperando para ver as boas práticas. Sim. E tem comparativos, as pessoas podem buscar depois, benchmark, MeTime, tem comparativos de taxas de sucesso e pré-vendedores que desistem ali desistem na terceira, quarta tentativa de contato. Esse lead não é para mim. Pô, as taxas de conversão de cadência depois do 8º contato. Então depende muito do teu lead também. Se tu é um enterprise, tu vai às vezes mandar muito mais coisas, mais espaçado. Então tem Essa da taxa de diferenças. conversão é um dado muito massa, porque ao mesmo tempo que a taxa de conversão é depois do 8º contato, 5% dos vendedores ou dos pré-vendedores chegam até lá. Sim. Né? Então, assim, esses vendedores levam todo o bolo, né? The winner takes it all, porque, puta,
Ou seja, eu sei que se eu conseguir fazer 8 e-mails, claro, na cadência certa, não adianta eu mandar 8 e-mails no Sim. mesmo dia, que aí eu Oi, vou tudo tomar bem? um Oi, tudo nosso do bem? cara. Mas é muito louco esse dado, né? Tipo assim, fica muito claro que é de fato a insistência que leva à perfeição, né? A famosa frase, porque quem para no sétimo chegou até ali e vai perder para o que mandou ou fez uma ligação a mais, né? Segundo esses dados. Muito bom. Eu vou até pôr aqui você me deu uma boa ideia. Eu vou pôr aqui tanto o Inside Sales Benchmark na descrição do vídeo, quanto esse estudo. Esse estudo, se eu não me engano, é um estudo do MIT que é muito massa também, falando sobre times de ligação, conversão com base no volume de cadência. Muito legal. Você acha que o pré-vendedor precisa aprender sobre copywriting, sobre estratégias de mensagem, né? Como a gente está falando? Precisa super. Porque, vamos supor, eu liguei para uma pessoa, ela falou, me manda um e-mail. Eu vou ter que escrever um e-mail. Eu tenho que entender como chamar a atenção da pessoa naquele e-mail. E o e-mail começa no quê? No título e na primeira frase. Muitas vezes a gente, olha a nossa caixa, escaneia a nossa caixa de entrada, dando checkzinho em tudo para apagar, né? Quer me vender, propaganda, nananã. Então, a primeira coisa é que título que eu coloco para ter uma maior taxa de abertura. As pessoas estão abrindo meu e-mail, mas ninguém me responde. Então teu título tá bom, mas o teu conteúdo do e-mail não tá tão adequado, porque tu não tá tendo taxa de conversão. E aí tá em contato direto com copy, com boas práticas, entendendo como as pessoas escaneiam um texto. Eu sempre li bastante sobre, sempre troquei bastante, fiz bastante bench. Daí, esses dias, numa oficina de copy da Rapport, mesmo que a Jéssica, a fundadora, né, tava dando, ela falou sobre padrão de leitura em F. Eu falei, cara, nunca tinha visto o padrão de leitura em F. Em F. Em F, na letra Como que F. é? Que a primeira coisa que as pessoas fazem, elas leem na horizontal, a parte de cima, aí elas vão quebrando para ver as primeiras partes aqui no meio, e aí elas olham ali meio que o fundo e vão de novo na vertical. Assim. Então ela olha a primeira parágrafo horizontal, desce um pouco na vertical, mais um pouco na horizontal e mais um pouco na vertical até chegar no final. Esse então, sou eu e eu nem sabia disso. Eu também não sabia, porque a gente faz isso, o primeiro... Sim. Padrão em F. Então, muito. Cara, e aí você vê que é interessante, aí você volta para o começo e lê tudo de novo, né? Isso. Aí eu até brinquei com a Jéssica, eu falei, Jéssica, eu acredito, a Jéssica é a fundadora da Rapport. Eu falei, Jéssica, eu acredito que o nosso padrão hoje de vendas seria um padrão em C, porque a gente olha o título e desce para o call to action. Quer agendar uma reunião comigo, amanhã às 15h. Aí a gente volta para cima para entender o que está acontecendo. E aí eu comecei a entender um pouco mais também, e isso UX, se eu não me engano, acabo estudando, que é como as pessoas de fato consomem esses dados, consomem as informações. Então existem outros tipos de padrões também, e padrões de leitura. Então, a partir do momento que tu tá te comunicando por escrito, quanto mais tu conhece os padrões, mais tu quebra o padrão e tu chama a atenção da pessoa do outro lado. Então é algo que eu tô sempre quebrando a cabeça para aprender, cara, como que eu consigo fazer isso? Tinha uma época que as pessoas mandavam, e até hoje, tá? Mas vou dizer tinha uma época porque eu lembro mais ou menos quando começou, assim, que como que tu manda o título? Eu vou lá e boto o nome da minha empresa, o nome da tua empresa e eu mando. Aí as pessoas tinham uma alta taxa de abertura. Hoje, quando alguém recebe um e-mail assim, tu já sabe o que é e-mail de prospecção. Se tu manda um e-mail com ponto de exclamação no título, é um e-mail de prospecção. Se eu conheço a pessoa, eu não vou fazer uma pergunta no título. Não faz sentido. Ou me parece mais e-mail marketing. Emoji. Fê, eu boto emoji ou não boto emoji? Emoji me remete muito mais a e-mail marketing do que um e-mail de prospecção outbound que eu ativamente quero falar com aquela pessoa por um motivo. Então, são pequenas coisinhas que a gente tem que prestar atenção para conseguir ser bem visto. Então, tem sim que estudar sobre copy e como enviar mensagem para as pessoas. Ótimo. Meu Deus, que aula. Para a gente também ir encaminhando para... Assim, eu estou vendo o tempo aqui e teria que ir encaminhando para os finalmente, mas, cara, já me surgiram mais 20 novas perguntas. Acho que, assim como alguns outros convidados, eu até gostaria de fazer uma parte 2, porque
Acho que é um episódio que dá só para a gente falar sobre copyright, né? Tamanho é o campo de exploração dessa área que todo mundo acha que é pequena, que é a área de prospecção, né? Ou Nossa, é pré-vendas, ou gigante, sim. assim, animal, sabe? Surreal. É muito comum na área de SDR, principalmente hoje no nosso dia a dia, as prospecções via WhatsApp. Tem cursos e cursos e cursos de prospect pelo WhatsApp, converta pelo WhatsApp. Eu, como vendedor mais tiozão, não gosto muito, mas eu vou falar com a mestre, com a professora de hoje, que pode me ensinar muito mais sobre isso. Em que medida você acha que o WhatsApp deve ser usado na prospecção em pré-vendas? Eu também não sou fã de WhatsApp, principalmente porque é o meu. É ali onde eu me relaciono com os meus amigos, com a minha família, né? Então, mistura um pouco as coisas. Mas conheço empresas, operações que funcionam muito bem. Eu diria que o principal ponto do WhatsApp, e que gera muita objeção, é da onde essa pessoa conseguiu meu telefone. Então, em WhatsApp, uma dica que eu daria, se tu usa e funciona, já traz para a pessoa logo no início: oi, eu sou a Fernanda, quem me passou o teu contato foi não sei quem, ou eu encontrei teu contato não sei aonde, e o motivo do porquê que tu tá mandando aquela mensagem. Porque se alguém me manda uma mensagem vaga, eu não respondo. E eu já recebi várias. Oi, tudo bem? Eu, Fernanda, não respondo. Tipo, simplesmente não respondo. Porque eu sei que essa pessoa não me conhece. Mas se a pessoa fala: oi, Fernanda, aqui é o Diego, eu vi o teu contato no LinkedIn, acabei de escutar o teu podcast e queria trocar uma ideia contigo sobre tal coisa. Pô, a pessoa me explicou onde ela achou meu contato, o que que ela quer comigo. Legal, vamos lá. Outra coisa que eu cuidaria muito no WhatsApp: mandar áudio, quando a pessoa ainda não te mandou áudio. Então, primeiro entende como é a forma daquela pessoa se comunicar. Se eu te mando uma mensagem, tu me manda uma figurinha, pô, legal. A chance de tu estar aberto a receber figurinha é muito maior. Mas se eu te mando uma figurinha e tu é um diretor financeiro de uma empresa super sério, eu posso parecer infantil para ti. E aí isso pode quebrar no nosso contato. Então, assim, o WhatsApp é muito... mostra para a pessoa onde é que tu achou o contato dela, o porquê tu quer falar com ela, e começa a entender a forma que ela se comunica. E aí tu começa a espelhar essa forma. E tu consegue fazer esse espelhamento também que a gente muito tem em chamada, em mensagem mais rápida. Mas espera a pessoa te dar esses sinais. Se você, Fernanda, tivesse... Eu gosto dessas indagações, assim, pegadinhas, né? Tipo, se você, Fernanda, tivesse que contratar um time, você tem duas opções. Um time especialista, expert em WhatsApp, em prospecção por WhatsApp, e um time expert em prospecção por telefone. Mas cada um só trabalha isoladamente com essas ferramentas. Qual que você contrataria? Ah, o telefone. Telefone. Por quê? Porque o telefone é mais fácil de pegar do que o WhatsApp. E se eu mando um WhatsApp para ti, tu vai ficar com o meu número lá. Vai ser um pouco mais complicado eu fazer o follow-up contigo se tu já me deu uma negativa. Vai ter o histórico. O telefone não tem histórico. Às vezes tu não tá num dia bom, a gente não conseguiu conversar, mas na minha reciclagem tu nem lembra mais de quem que é a Fernanda e a gente consegue avançar. Eu acho que no telefone a gente tem mais mecanismos de conversar com a pessoa. E a mensagem, o lead no outro lado, ele tem muito tempo para pensar. E no telefone é mais dinâmico. Então eu gosto mais dessa dinamicidade. Eu mesmo no WhatsApp, às vezes eu falo, depois eu respondo e não respondo, aí esqueço. E por telefone, se alguém me liga, é muito mais rápido de resolver, é muito mais fácil de qualificar, é muito mais fácil de pegar nuances da pessoa. Como é que é o tom de voz dela? Ela é animada, ela é simpática, ela é uma pessoa um pouco mais direta, mais assertiva. Então, essa parte comportamental eu também pego muito mais no telefone do que no WhatsApp. Boa. Aquele negócio, né? O WhatsApp ele é muito mais cômodo e por ser mais cômodo pro vendedor ou para quem está prospectando, você tem um risco maior de ser rejeitado, assim como o e-mail, né? Toda ferramenta que te possibilita massificar algo te expõe a mais risco de rejeição. Já o telefone não, você pega o nosso prospect ali, pega no bom sentido, é claro, porque ele já dedicou o tempo ali a te atender. Então, é uma oportunidade assim, infinitamente maior de você conseguir orientá-lo ou conduzi-lo para alguma próxima fase, conectar com ele, que seja para fazer uma primeira conexão e depois fazer novos contatos por WhatsApp, até porque ele já te conhece.
Isso. E certo? por isso, Diego, que é muito bom e necessário ter cadência mista. Porque daí tu tentou falar com a pessoa por WhatsApp, por exemplo, né, para mercados que o WhatsApp funciona. Então, e tem vários que o WhatsApp funciona e tem vários que o WhatsApp é meio que a único ponto ali. Então, por isso que é bom cadência mista, porque tu tentou falar com a pessoa por e-mail, por LinkedIn, por telefone, por WhatsApp, e aí tu vê qual que ela acaba se encaixando melhor e te respondendo mais rápido também. Show de bola, Fê. Animal, meu Deus, que aula sobre SDR. Já podia até tirar um certificadinho aqui para mim ou para quem assistir assim, ó, tenho agora especialidade ou pelo menos introdução a especialista em SDR com Fernanda Garcia. Muito bom. Isso foi uma aula de venda, praticamente uma aula aberta. Com um baita conteúdo de SDR, e o melhor de tudo, professor nem fui eu, olha só que maravilha. Minha função é só fazer pergunta e a especialista traz as respostas. Fê, brigadão de novo pela presença, já estamos agora sim nos encaminhando aos momentos finais. Tentei aqui explorar dentro do nosso tempo o que mais me coube aqui, o que mais me veio de curiosidade, aliás, parte do que me veio de curiosidade, porque são muitas de fato, é uma área, como você disse, que parece pequena, mas é muito ampla, afinal você, 7 anos aí, ainda busca se aprimorar, aprender. Com certeza. O que você gostaria de trazer alguma consideração, algum conselho para quem... Aliás, eu vou direcionar melhor a pergunta. Que conselho você daria para quem não começou e está pensando em iniciar na área de SDR? E para o outro que já está na área de SDR, às vezes ali no começo da jornada, na dúvida do que fazer, que palavras você daria para essas duas pessoas? Bom, eu consigo, acho que, responder para os dois ao mesmo tempo. Legal. Pré-vendas pode sim ser uma profissão. Ninguém vai aprender e ser especialista e muito bom em 3 meses, em 5 meses. Como qualquer profissão, a gente tem que estudar, a gente tem que treinar, tem que fazer bench, tem que entender como melhorar naquilo e tem que olhar para os melhores e falar, pô, como que eu chego lá? O que que essa pessoa fez? Meio que imitar esses passos, sabe? É muito comum as pessoas comprarem curso, fazerem cursos e acumular vários e achar que porque ela participou daquilo, agora ela está apta a ser a melhor do mundo. Não, isso faz parte do nosso processo de aprendizado. Então, para quem está começando, saiba que é uma profissão e tu vai ter que ralar muito para ser muito bom. E tu sendo muito bom, tu vai chegar em excelentes salários e numa excelente posição. E para quem já está na área, saiba que é uma profissão que tu tem que estudar muito para estar nos melhores lugares e que vendas, por mais que a gente veja como um passo lá na frente, e é super normal isso, tu pode crescer dentro da área de pré-vendas também. E para os dois, eu posso dizer que as skills que a gente aprende em pré-vendas te tornam, se tu for para vendas, um vendedor melhor. Se tu for para CS, um CS melhor. Porque tu sabe como buscar contatos, tu sabe como falar com as pessoas, sabe como te comunicar melhor. Então, assim, para mim, deveria, de fato, ser o primeiro step na carreira de qualquer pessoa na área no comercial, porque o que tu aprende é para a vida, assim, e é uma profissão. Então, uma profissão requer cuidado, empenho, estudo, dedicação, como qualquer outra. Show de bola. E falando em aprendizado para a vida, já encaminhando para a nossa última pergunta, tema não, nome, identidade do nosso programa, do nosso podcast. Você acha que vendas transformam vidas? Com certeza, meu Deus. Por que você acha isso, Fê? Bom, quando um pré-vendedor, né, entra em contato com uma empresa, ele já imagina que ele pode melhorar aquilo, que ele pode entregar mais lucro para aquela empresa, que as pessoas podem ser, sei lá, melhores remuneradas. E venda é troca, né? Eu troco contigo o meu tempo pelo teu dinheiro, eu troco contigo o teu conhecimento por alguma coisa, e a sociedade vive à base de trocas. Então, a partir do momento que tu sabe o que trocar, como trocar, o porquê trocar, é benéfico para os dois lados, assim. Então, não tem como isso não ser transformador. As pessoas dentro de vendas, elas constroem outras realidades através dessas trocas. Se tivéssemos plateia, você seria ovacionada agora, depois dessa definição icônica. Muito bom, Fê. Obrigado novamente por dedicar aí 1 hora no seu dia para nos ensinar, compartilhar com a gente esse conteúdo tão valioso.
Você que está aí assistindo, obrigado por ter ficado conosco até agora. Recomendo que reveja esse conteúdo, porque assim, foi tanta coisa que é difícil absorver tudo numa só. Então, para você que está vendo no YouTube ou no Spotify, fica o convite tanto para você ver outros episódios, como rever esse da Fê, que foi super interessante. Seguir-nos, tanto o nosso canal aqui no YouTube ou no Spotify, dá o seu joinha, dá o like, compartilha com outros SDRs, empreendedores que querem aprender mais sobre a área. Sigam a Fê também, os conteúdos dela são excelentes. O meu no LinkedIn, eu sou Diego Domingues, né? Falamos só da Fernanda Garcia, não falei de mim, mas acho que eu sou coadjuvante aqui, o protagonista é você, e quero deixar aí esse agradecimento pela sua participação, Fê. Super obrigado. Considerações finais, caso você queira. Super obrigada. Estou agora esperando a parte 2, está gravado. Vamos ter, sem dúvida. Quem quiser me encontrar no LinkedIn, o meu nome lá tá Fernanda Garcia, e o Insta da Academia Rapport é Academia Rapport, @ né, Academia Rapport. Então a gente está sempre postando conteúdo, principalmente focado em pré-vendas, e também estou super disponível para me mandar mensagem, para trocar mais figurinhas, fiquem à vontade. E, quer indicar algum muito conteúdo, Fê? Fora o seu, que já são aulas assim, mas algo que você lê ou que você acha que vale a pena acompanhar? Eu vou indicar livros, artigos, eu vou indicar sites? um autor que eu gosto muito, a gente usa bastante ele nos nossos cursos também da Rapport, que é o Jeb Blount. Ele Objeções, tem né? objeções, inteligência para vendas, prospecção fanática, vendas virtuais. Agora ele acabou de lançar um livro de vendendo em crise, no momento de crise. Então é um autor que traz muito o vendedor como um atleta. E eu gosto muito de como ele traz essa mentalidade muito para o nosso campo, assim. Para mim é excelente. Ele traz a parte comportamental com a parte prática, que eu acho que é essencial. Show. É isso, meus queridos. Vendedores, empreendedores, atleta. Essa foi Fernanda Garcia, esse foi o VTV. Nos vemos no próximo episódio. Um grande abraço e tchau. Valeu. Deixa eu só parar de gravar aqui.